Shalom, gente querida, tudo na bênção? Louvado seja Deus, é bom retornar, né? Estávamos alguns dias ausentes, é bom estarmos de volta e rever todos vocês, nos traz muita alegria e muita satisfação. É muito bom ir, mas é muito bom também retornar e encontrar todos vocês debaixo da graça do Senhor Jesus. Amém? Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, dando sequência no primeiro culto do ano, né? Nós começamos falando esse ano que 2026 é um ano de conexões, é o ano do favor divino, é o ano de conexões. Vocês lembram que nós falamos que 2026, nós falamos sobre Gênesis 26, sobre o desentulhar os poços, quem lembra disso? Desentulhar os poços, o ano de desentulhar os poços, o ano do favor divino, o ano das conexões divinas. E o número 6, ele fala sobre conexões, né? Número 6 representa a letra Vav, que fala de conexões. É como se fosse um prego, né? Então é um tempo de nós fincarmos as nossas estacas, de nós fincarmos as nossas conexões, de nós estabelecermos, declararmos que na terra vai acontecer a vontade de Deus sobre as nossas vidas, né? Nós olharmos para tal situação e dizer, essa situação não faz parte de uma conexão divina, então eu vou estabelecer uma conexão divina sobre esse lugar. Eu vou fincar uma estaca nesse lugar, eu vou fincar um prego nesse lugar, eu vou declarar aquilo que a palavra de Deus declara, eu vou declarar aquilo que a Bíblia, oh meu Deus do céu, ei, caiu aqui, pega lá filho, eu vou declarar aquilo que a Bíblia declara, eu vou falar aquilo que a Bíblia fala, eu vou profetizar aquilo que a Bíblia diz. É um ano de conexões divinas, amém? Diga, é um ano de estabelecermos as estacas. Então preste bem atenção, se é um ano de estabelecer as estacas, nós não podemos viver assim, ó, balançando. Por quê? Porque se você vai colocar um prego, se você vai colocar uma estaca, você vai firmar, você vai deixar bem cravado. É o que diz Isaías 54, versículo 2. Estenda a sua estaca, estenda a sua tenda, crave as suas estacas. Por quê? Porque vai crescer tanto para um lado como para o outro, para frente e para trás. Então nesse ano de conexões divinas, esse ano de favor divino, esse ano de desentulhar os poços, Gênesis 26, né? Estou apenas relembrando o que falamos no primeiro culto, né? Trazendo a sua memória, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 3, não vos canso de falar a mesma coisa, porque isso é proteção para vós. Então ouvir o que você já ouviu não é problema, isso é proteção para a nossa vida. Não vos canso de ministrar a mesma coisa, não vos canso de falar a mesma coisa, porque isso é proteção para nós. Amém? Então, nesse tempo, nesse momento que nós estamos, como casa ministerial, como igreja Shalom, estamos proclamando, estamos declarando, estamos profetizando, que esse ano é um ano de conexões divinas, um ano de um favor divino, um ano de desentulhar os poços, então é um ano para avançar. Amém? Mas não há avanço no meio da bagunça, não há avanço no meio da desorganização, não há avanço onde tudo está desorganizado. O avanço começa com a organização. Organização aqui, põe a mão no seu coração, organização aqui. Agora põe a mão na sua mente, organização aqui. Agora faz assim, ó, organização ao redor. Vamos repetir? Organização aqui, organização aqui, faz assim, ó, organização ao redor. Consegue entender? Organização em todos os ambientes. É uma organização de dentro para fora. De nada vale você organizar o lado de fora se dentro está uma bagunça. Tem que organizar do lado de dentro. Tem que organizar do lado de dentro para que também o lado de fora esteja organizado. E partindo dessa premissa, tomando isso como um pano de fundo para a nossa ministração, eu quero trabalhar um pouco com vocês nessa noite
sobre a importância que nós precisamos ter de não falarmos palavras negativas a nosso respeito, nem ao respeito do outro. Não fale palavras negativas sobre você. Não lance palavras negativas sobre a sua vida. Não lance palavras negativas sobre você, como também não lance palavras negativas para o outro. E eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo, Provérbios capítulo 12, versículo 25. Vamos ler na tradução da Nova Almeida atualizada, né? Aqui, Vinícius coloca no telão para nós ali. Todos os dias nós temos buscado criar esse hábito dentro da igreja, de todos os dias lermos o livro de Provérbios, cada dia referente ao capítulo do dia. Então hoje é dia 18, capítulo 18. Todos os dias nós temos gerado esse hábito dentro da igreja. Uma hora isso vai se tornar algo muito comum, né? Que você não vai precisar nem ser lembrado automaticamente. Opa, que dia que é hoje? Capítulo de Provérbios. Por quê? Fala de sabedoria, né? E exatamente no dia 12, né? Eu estava meditando no capítulo do dia 12. Mesmo se você pegar a minha Bíblia e você ver o livro de Provérbios da minha Bíblia, é muito marcado, com muitas citações, com muitas marcas, com muitos grifos. Mas esse versículo me saltou aos olhos de forma diferente. Provérbios capítulo 12, versículo 25 diz: a ansiedade no coração pode abater alguém. O que a ansiedade faz? No coração ela abate alguém, deixa abatido, vírgula, mas uma boa palavra traz alegria. Então vamos repetir, de acordo com a versão que está no telão. A ansiedade no coração pode abater alguém, vírgula, mas uma boa palavra traz alegria. Eu vou ler em algumas outras versões aqui. A versão da Amplitude diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Na tradução NVT diz: as preocupações deprimem uma pessoa, mas uma palavra de incentivo o anima. A NVI diz: o coração ansioso deprime o homem, mas uma boa palavra bondosa o anima. A tradução Nova Linguagem de hoje, Nova tradução da linguagem de hoje diz: as preocupações roubam a felicidade da gente, mas as palavras amáveis nos alegram. Então, em todo tempo, em outras palavras, como diz aqui, né, na tradução Nova Almeida atualizada, vamos ler todos juntos mais uma vez ali: a ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Grave isso. O que traz alegria? O que traz alegria? Então esse é o ano de você prestar atenção nisso, para ter sempre na sua boca uma boa palavra. Porque o que traz alegria é o quê? O que traz alegria? Uma boa palavra. Bem, caminhe comigo, por favor. Quando nós lemos todos os textos a quais de versões diferentes eu acabei de falar aqui, fala sobre as preocupações, sobre a ansiedade, sobre a angústia, o quanto isso faz mal para uma pessoa, e como uma pessoa se sente quando ela está ansiosa, quando ela está deprimida, como faz mal, mas o quanto muda a situação quando ela encontra uma palavra de alegria. Uma palavra de alegria para alguém que está triste, para alguém que está ansioso, é capaz de mudar a situação. Uma palavra. O que diz Provérbios? Um coração ansioso se deprime, mas uma boa palavra traz alegria. Então, para mudar uma situação, nós precisamos encontrar o quê? Boa palavra. Agora, pensa comigo, o que é ansiedade? Qual a diferença de ansiedade para depressão? O que é ansiedade? O que é depressão? Bem, depressão é quando uma pessoa está presa no passado. Depressão nada mais é quando alguém está preso no passado. Já a ansiedade é quando alguém vive o tempo todo no futuro.
Então, pensa comigo. Depressão é alguém que está preso no passado. Ansiedade é alguém que está preso no futuro. E eu e você não podemos viver preso no passado e também não podemos ir para o futuro se o futuro ainda não chegou. Porque eu e você só temos o aqui e agora. E quando eu estou debaixo da ansiedade, eu não consigo desfrutar do aqui e agora. E as coisas da vida acontecem aonde? No aqui e agora. Por quê? Porque o que está no passado já passou. O que está no futuro ainda não chegou. Então nós temos que viver o aqui e agora. Uma pessoa ansiosa, a ansiedade nos rouba esses momentos. Por quê? Porque o que já passou já se tornou história. Diga comigo, o que já aconteceu virou história. Agora, o futuro ainda não nasceu. O futuro ainda está no útero. Então, o que passou virou história, o futuro ainda está no útero, ou seja, o futuro ainda vai nascer. Já o presente é uma dádiva de Deus para nós. Por quê? Porque o presente é aqui agora. Por isso que presente chama-se presente. Por isso que o presente chama presente. Por quê? Porque é uma dádiva. Mas quando eu estou ansioso, quando a ansiedade toma conta do meu coração, quando a ansiedade toma conta da minha vida, eu vivo o que já passou ou eu vivo naquilo que ainda não aconteceu? E eu deixo de viver o aqui e agora. E se eu deixo de viver o aqui e agora, eu deixo de viver o presente momento. E as coisas de Deus acontecem aonde? Aqui e agora. Você está entendendo? Quem está preso na ansiedade ou depressão, nunca vive o presente momento. As coisas do hoje, as conquistas, os sonhos, os projetos, enfim. Mas meditando aqui em Provérbios capítulo 12, como eu disse a vocês, mesmo já tendo lido esse versículo inúmeras vezes, ele me saltou nos olhos de uma forma muito grande. Por quê? Porque a ansiedade é o mal do século. Você conhece alguém ansioso? Sim ou não? E essa pessoa é aquela que você olha todo dia no espelho. Você. O problema nosso é que nós achamos que só o outro é ansioso. O problema nosso é que nós temos a tendência de sair rotulando todo mundo, dizendo, ó, o ansioso ali, ó, a ansiosa ali, ó, o ansioso lá, ansioso lá. Sabe por quê? Porque às vezes a ansiedade do outro não é tão grande. Desculpa, porque a ansiedade do outro às vezes é maior do que a sua. Então é mais fácil rotular o outro ou rotular a outra pessoa. Por quê? Porque daí nós usamos o outro, falando, mas fulano é ansioso, Beltrano é ansioso, fulana, nossa, fulano é uma ansiedade que você não faz ideia. Fulano então é uma ansiedade que você nem imagina. Por quê? Porque a ansiedade dele é maior do que a sua. Então é mais fácil rotular as pessoas que são ansiosas. Só que o ansioso começa com você. Seja sincero, irmão, sem demagogia. Somos ou não somos ansiosos? Claro que somos. Irmãos, tirei essa semana para descansar. Tirei essa semana para descansar. E de verdade eu quero incentivar vocês a tirarem dias para descansar. Se você não pode tirar uma semana, tirar um final de semana, tirar um dia, fazer coisas diferentes. Por quê? Estava falando com a pastora. Senão, o único passeio que você vai ver na sua memória vai ser: quais foram os passeios que você teve na sua vida? Casa, trabalho, trabalho, casa. Irmão, vá no zoológico. Irmão, vá no Horto Florestal. Irmão, vá comer pastel em Piratininga, na feira que tem de Piratininga de sexta-feira. Vá fazer coisa diferente. Isso não é dinheiro jogado fora. Senão de que te vale ganhar dinheiro se você não puder investir um pouco em você? Queria tanto ouvir um amém. Mas está meio mirrado esse amém. Vocês ainda estão com medo de dizer amém. Por quê? Porque parece que é um pecado tirar um pouco de férias, de descansar. Eu fiquei uns dias fora. Minha esposa ficou um pouco mais do que eu, saiu antes. E eu passei uma semana muito ruim essa semana.
Eu peguei uma virose essa semana. Nunca na minha vida tinha pego um negócio tão forte como esse, que eu achei que eu ia ficar internado essa semana. Fui 3 vezes ao hospital. Em uma semana, de uma semana que eu tirei, 5 dias eu fiquei ruim. Diarreia em cima de diarreia, uma atrás da outra, passando mal mesmo. Eu falei para a pastora, vamos voltar embora? Falou, não, nós vamos ficar aqui. Eu disse para ela, vamos voltar embora? Ela disse, não, nós vamos ficar aqui. E eu ficava quieto. O inteligente abaixa a cabeça, né? Mas eu disse para ela assim, sexta-feira, eu falei, gata, vamos voltar embora? Eu não estou legal. Aí ela me disse assim, você doente aqui, você doente em casa, qual a diferença? Eu falei, nenhuma. Se nós voltarmos embora hoje, você vai ficar trancado em casa. Você não vai botar o pé para fora de casa. E aí colocou a faca no meu pescoço, né? Aí eu disse, então ora por mim. Foi ou não foi? E de verdade, é que amanhã eu já tem coisa para fazer, mas eu não tive vontade de voltar embora, a não ser por causa da doença. Porque eu fiquei ruim. Porque eu não queria voltar mesmo. Quer dizer, não que eu não queria voltar mais, não é isso. Mas se tivesse mais dias para poder ficar, eu ficaria mais dias. Mais dias para ficar, eu ficaria mais dias. Mas foi a palavra dela que me trouxe para o eixo. É verdade mesmo. Que ela disse, qual a diferença? Você doente aqui, doente em casa? Eu falei, nenhuma. Foi, então nós vamos ficar. Se nós voltarmos, você vai ficar trancado em casa. Você não vai botar o pé para fora em casa. Ah, não vou ficar trancado em casa, né? Ficamos lá onde estávamos. Por isso a palavra me subiu ao coração. Deus me ministrou ao meu coração essa questão. Por quê? Porque nós temos a tendência de achar que a ansiedade é só do outro. De achar que o outro, às vezes, tem um grau de ansiedade um pouco maior do que a sua. Aí é mais fácil rotular o outro como ansioso. Por quê? Porque a sua é menos. Então aí você sai por ileso no meio do caminho. Viu? Eu volto a dizer de novo. Pessoa ansiosa é aquela que se olha no espelho todo dia quando se levanta, viu? Então não vá rotulando os outros como ansioso, porque você também é. Apenas às vezes o grau de ansiedade é que é diferente. E é aí que nós temos que trabalhar essa questão. É aí que nós precisamos trabalhar essa questão. Por quê? Porque nós somos bons para rotular. Mas temos dificuldade para olhar os nossos defeitos. Então nesse ano de desentulhar os poços, começa desentulhando esses poços, para você não sair rotulando nem o outro, nem a si mesmo. Mas para resolver esse problema. Você está aqui comigo? Então caminha comigo, por favor. Porque nós estamos vivendo dias onde os dias são diferentes. Das crianças até o de maior idade tem sofrido com essas angústias internas de ansiedade. Pensa comigo. Acredito que você já viveu isso. A ansiedade é um mal tão forte, mas tão forte, que é como se o carro da sua vida, a ansiedade é um negócio tão forte, mas tão forte, que é como se o carro da sua vida tivesse ligado em quinta marcha, para andar para frente, e ao mesmo tempo a marcha ré, tudo junto. Se ficasse o quê? Paralisado no mesmo lugar. Já teve essa sensação? Não, irmão, eu já tive essa sensação. Parece que você quer ir para frente e ir para trás ao mesmo tempo, e o seu carro fica paralisado. Você não consegue ir para frente e não consegue ir para trás. É como se tivesse duas pessoas falando na sua cabeça. Uma dizendo para você, vai dar tudo certo, e uma outra, não sai do lugar. Olha o medo, está tudo dando errado. Olha a dificuldade, olha o Brasil, olha o país, olha a luta, olha a guerra, olha isso. Ao mesmo tempo, daqui a pouco você diz, vai dar tudo certo. Aí daqui a pouco vem uma voz dizendo, não sai do lugar. É ou não é, irmãos? É isso que nós vivemos. Ansiedade é isso.
É como se o carro tivesse em quinta marcha, indo para frente e na ré ao mesmo tempo. Você não sai do lugar. É duas vozes gritando. Aí você diz, meu Deus, help me please. Socorro, Deus. É uma crise interna. Por isso você não deve rotular ninguém como ansioso. Porque a ansiedade é uma coisa terrível. Não saia rotulando as pessoas dizendo, ansioso, ansiosa, ansioso. Não faça isso, isso é um mal. Você não está abençoando ninguém dizendo que fulano é ansioso. Você está prejudicando aquela pessoa. Porque não é isso que o texto nos diz. Põe no telão, por favor, de novo, filho. Põe no telão lá. Olha o que diz o texto. Como é que o texto diz para mim e para você? O que Provérbios 12, 25 diz? A ansiedade, olha lá, a ansiedade no coração pode abater alguém. Então não é apontando o dedo e dizendo, ansiosa, ansiosa, ansioso, 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 ansiosa, ansiosa. Não, não é isso que resolve o problema da pessoa que está em crise. O que resolve o problema de alguém que está em crise é uma boa palavra. Então se não tem nada para dizer, não rotule alguém. E também não se rotule. Não faça isso. Se não tem nada para dizer, não diga. Por quê? Porque você está prejudicando a mente de alguém que está em crise de ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade faz o quê? O que faz? A ansiedade no coração pode... A pessoa fica tensa. É fácil você conhecer uma pessoa depressiva. Porque a pessoa depressiva está dentro do quarto, trancado, na escuridão, pedindo a morte. Já o ansioso pode estar no serviço, no trabalho, na praia, tendo taquicardia, o coração parece que vai sair pela boca, sudorese, suando. No meio daquele frio, aquela coisa, ela está suando, corpo queimando, ela está passando mal, está tendo crise de ansiedade, crise de pânico. Então não rotule alguém como ansioso. Porque o que vai ajudar alguém ansioso não é apontar o defeito da pessoa, mas é levar uma boa palavra. Uma boa palavra. É fazer o que minha esposa fez comigo. É exatamente, isso é a boa palavra. Acalmou meu coração. Eu estou falando sincero, eu estou sendo sincero aqui, está sendo gravado aqui, estou sendo sincero. Minha mente estava em crise, parecia que tinha duas coisas falando dentro da minha cabeça. Fé e medo ao mesmo tempo, vai dar certo e vai dar ruim. Vai dar certo e vai dar ruim, na minha mente. Eu estava em crise comigo mesmo, Mas eu abri o coração e falei com a minha esposa. Mas a boa palavra dela acalmou meu coração. Então é a boa palavra que acalma uma pessoa. Então não saia gritando, não saia berrando pelos quatro ventos. Não saia dizendo, eu sou ansioso, eu sou ansioso, eu sou ansioso. Eu sou ansioso, eu sou ansioso, sou ansioso, sou ansioso. Ai meu Deus, eu sou ansioso, ai meu Deus. Não faça isso com você. Não faça isso com você. Mas se você está vivendo essa crise de ansiedade, essa vai ser uma noite de libertação. Porque todos nós precisamos disso. Eu preciso disso também. Todos os dias, um dia de cada vez, uma vez para cada coisa. O que Jesus disse? Basta cada dia seu mal. É hoje. Só por hoje. A ansiedade faz você olhar para o futuro e dizer, meu Deus, vai dar tudo errado. Nossa, que difícil que está, né? A situação está complicada, né? Meu Deus, está difícil a situação, né? Meu Deus, não vai dar certo. Não vou fazer tal negócio porque a situação está difícil. Não vou agir dessa forma porque está difícil. Não vou fazer tal coisa porque está complicado. Não vou fazer isso porque está difícil. Não vou fazer aquilo porque está difícil. Não vou tomar essa decisão porque está difícil. Olha aí, o tempo todo. Aí passa o ano, passa o mês, passa o ano, você fica onde? No mesmo lugar. Sério mesmo que é isso que você quer para você? Você quer seu carro na quinta marcha e na ré ao mesmo tempo? Indo para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás. Não. Deus ministrou tão forte ao meu coração esse texto. Mas viu assim como
lavou minha alma. Lavou minha alma. E que dia que foi isso? Foi no dia 12. Porque foi Provérbios, dia 12. Eu estava meditando no dia 12, no capítulo 12 do livro de Provérbios, dia 12. E foi dia 12. E eu já li esse texto milhões de vezes, porque eu já li Provérbios milhões de vezes, do capítulo 1 ao 31, de trás para frente, frente para trás. Todo mês eu leio. Mas me veio de forma diferente, pastor Neto. Já estou terminando já. Então, nós precisamos ter um olhar de paz para conosco. Um olhar de paz para conosco. Abençoe a sua vida. Se você está em crise de ansiedade, se você estiver em crise de desespero, o que vai mudar a situação? Uma boa palavra. Mas não tem ninguém ao meu redor nesse momento. Acalma seu coração. Feche os seus olhos. Diz: Deus, aqui dentro, parece que eu perdi o controle aqui dentro, Deus. E Deus sabe que tem dia que parece que nós perdemos o controle. Mas Deus não perdeu o controle. Por isso que eu quero dizer que quando Jesus estava no barco, Ele não acalmou a tempestade primeiro, depois Ele foi dormir. Ele dormiu. Ele se acalmou. Ele se aquietou. A tempestade veio. Depois Ele foi resolver lá. Senhor, aquieta minha alma. 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 Teve um momento que eu estava em oração lá na praia. Eu estava orando por todos vocês. Céu, terra e mar são testemunhas da minha oração por vocês. Eu disse a Deus: Senhor, faz os meus irmãos chegarem esse ano ao destino que eles precisam. Eu não sei o que cada um precisa, mas eu sei que o Senhor sabe o que eles precisam. Mas eu orei com muita intensidade. Acalme o coração de cada um. Acalme a mente, o coração. Vai passar tudo isso, irmão, em nome de Jesus. Ribalabashure cantarabalabá. Bendito seja o teu nome, Yahvé. Vai passar tudo isso. Vai passar tudo isso, em nome de Jesus vai passar. Vai passar tudo isso. Por isso que em nome de Jesus eu peço a você, não rotule você como ansioso, e não rotule ninguém como ansioso, como ansiosa, como depressivo, não faça isso. Porque o que muda a situação é uma boa palavra. Mas às vezes eu tenho a sensação que o coração vai sair pela boca. Senhor, está tudo fora do controle. E Jesus diz: eu não perdi o controle. Eu não perdi o controle. Salmo 56. Põe Salmo 56, versículo 3 para mim. Eu sempre digo para o Murilo, quando ele está apreensivo, sempre que o Murilo está apreensivo, eu peço para ele recitar esse versículo. Salmo 56, versículo 3. O que diz ali? Às vezes ele vai fazer uma prova, ele está nervoso, ele está lá, eu não sei, ele fica falando para a mãe: mãe, eu não sei fazer a prova, mãe, eu não sei fazer. Filho, Salmo 56, versículo 3. Quando eu tiver medo, confiarei em Deus. Calma o coração.
Essa é noite de nós acalmarmos o coração. É noite de nós desentulharmos mais um pouquinho dos poços da nossa vida. Eu quero desentulhar isso. Quem quer? Só quem quer ficar de pé. Só quem precisa dessa bênção dessa noite. Tem essa canção? Nós já cantamos a canção Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Já cantamos ela aqui? É? Já cantamos? Vai lá, gata. Vai lá, Bá. Oh, aleluia. Põe de novo no telão Provérbios 12, 25. Você grifou na sua Bíblia aí? Você grifou na sua Bíblia? Você grifou na sua Bíblia? Por isso que não rotule você como ansioso e não chame ninguém mais de ansioso. Não faça mais isso. Eu já fiz. Mas a partir de hoje não farei mais isso. Já chamei gente, mas é ansioso demais, é ansioso. Esquecendo que eu me olho todo dia no espelho. É ou não é? Não faça mais isso, porque a ansiedade é um treco ruim, irmão. Não é de Deus isso não. Mas quando nós estamos angustiados, nós precisamos de uma boa palavra. Isaías capítulo 50, versículo 4. Queria que você tomasse nota, para você lembrar desse versículo depois. Olha o que diz lá. O que diz aí? O Senhor, vamos ler lá? O Senhor me ensina o que devo dizer, a fim de animar os que estão. Quem é que vai te ensinar o que você deve dizer para quem está cansado? O Senhor. E quando é que Ele te diz? Todas as manhãs Ele faz com que eu tenha vontade de ouvir com atenção o que Ele vai dizer. Aleluia. Isaías 50, em outras traduções está dizendo: e o Senhor me deu palavras de eruditos, palavras diferentes para animar quem está cansado. Por isso que você não deve pregar sobre você: sou ansioso, sou ansioso, sou ansioso. Mas também não deve olhar para os outros ansiosos. Não faça isso, não faça mais isso. Porque eu tenho que ter palavras da boca para animar quem está cansado, animar quem está desanimado, levantar quem está abatido, socorrer quem está sem força. Põe outro versículo para mim. Eu li no dia 15, Provérbios capítulo 15, eu li no dia 15, Provérbios 15, versículo 13, Provérbios 15, 13. 15, por favor. Olha lá, olha o que diz aí. O que faz lá? A alegria. O que a alegria faz? Embeleza o rosto. Não é fácil ver alguém que está triste, irmão. É ou não é fácil? A Dacinha, você só tem 13 anos, meu amor, mas você consegue saber quem está triste, não sabe? É fácil. Por quê? Porque se a alegria embeleza o rosto, a tristeza deixa batido. Mas o que diz aí? Mas a tristeza deixa a pessoa batida. A alegria embeleza o rosto. Eu quero estar cheio de alegria. Quem quer estar cheio de alegria? Quem quer estar cheio de alegria? A alegria embeleza o rosto. A alegria do Senhor nossa força é. A alegria do Senhor nossa força é. Diga ao fraco, forte sou. Diga ao fraco, forte sou. Alegria, 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 alegria. Alegria. Essa é uma noite do Senhor nos ajudar a desentulhar um pouquinho mais de poço, um pouquinho mais do poço da nossa vida. Semana passada eu não estava aqui, mas eu assisti o culto. Eu assisti a mensagem da semana passada, onde o pastor Neto disse: temos que ter zelo pela casa de Deus. Você lembra disso? Isso é desentulhar os poços. Isso é que tipo de organização? Aqui dentro, aqui ou aqui? Aqui.
Mas essa organização aqui só vem aqui quando começar. Desentulhar mais um pouco do poço. Como o pastor Neto falou semana passada, ó, zelo pela casa do Senhor. Desentulhe esse poço de tira o celular aí, por favor. Tira o outro negocinho, por favor. Não é meu mesmo, né? Não é meu mesmo, né? Não é meu mesmo? Não é meu mesmo? Qual a diferença? Não é meu mesmo? Não, é zelo pela casa do Senhor. É zelo pela casa do Senhor. É só um copinho, né? É só um copinho, né? Qual problema? Deixa aí. As irmãs limpam sábado mesmo, né? Elas vêm aí, elas limpam depois aí. Não. Desentulhar o poço, não. É zelo. É zelo, desentulhar esse poço. E hoje nós estamos desentulhando mais um poço. Cada culto que nós viermos, Deus vai nos dar graça de desentulharmos mais um pouco do poço. Essa noite é a noite de desentulhar o poço da ansiedade, da depressão, da tristeza. Quem precisa disso? Levante suas mãos aos céus. E agora nós vamos orar fervorosamente agora. Eu vou te ajudar em oração. E eu quero dizer para você, vai passar essa situação em nome de Jesus. Porque às vezes você não está ansioso, mas está cheio de medo. Está cheio de medo. Cheio de medo, com vontade de fazer, com vontade de executar, com vontade de fazer tal situação, com vontade. Deus já falou para você, Deus já te disse, mas tem momento da vida, só mais um pouquinho, olha aqui para mim. Tem hora que não é só oração e também não é só fé. Não. Tem hora que você precisa, oração gera fé. Eu estou cheio de fé. Estou cheio de fé. Agora você precisa de um outro passo. Coragem. Vou repetir. Oração gerou fé. Estou cheio de fé. Vai, faz, age, mete a cara, vai para cima. Você já orou, você já está cheio de fé, você já tem certeza, já ouviu o Senhor. Porque tem coisa que Deus vai deixar você decidir. Tem coisa que Deus vai deixar você decidir. Aí o outro passo vai ser coragem. Se você não romper com a coragem, você ora, se enche de fé, mas fica parado no lugar. Quem quer dar o terceiro passo da coragem? Coragem. Vamos orar agora? 5 minutos de oração. Como diz o apóstolo Valnice Milhomes, se eu tiver que falar com alguém, se eu tiver que ministrar alguém sobre uma mudança de alguma coisa, prego 25 minutos e oro 5 minutos. Foi o que eu fiz hoje. Ensinei você 25 minutos a palavra. Agora eu vou orar 5 minutos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tomamos tua palavra por verdade, Senhor, e dizemos sim, amém ao que nela escrito está. Senhor, o Senhor falou aos nossos corações dessa noite. Sim, o Senhor falou. Nós fomos ministrados por tua palavra. Nós somos ministrados por tua palavra. E nesse ano de conexões divinas, ó Pai, neste ano de desentulhar os poços, nós decidimos nessa noite desentulhar mais um pouco dos poços da nossa vida, mais um pouco dos poços da nossa vida, mais um pouco dos poços da nossa vida, e arrancamos da nossa vida a ansiedade, o medo, a depressão, a tristeza, a angústia, e declaramos em nome de Jesus que não iremos mais proclamar que somos ansiosos, e também não vamos olhar mais para ninguém e apontar o dedo e dizer: você é ansioso, você é ansiosa. Não faremos mais isso, porque isso é um mal muito grande, Senhor. E às vezes o coração está deprimido, a alma está abatida, a luta vem muito grande, a batalha é muito intensa, Senhor, mas é com a tua graça que venceremos isso. Por isso eu oro pelo meu irmão, eu oro pela minha irmã, eu oro pela igreja Shalom, eu oro pelo rebanho, Senhor, ó Pai, eu os abençoo em nome de Jesus, e eu declaro, Senhor, que vem uma unção de alegria, uma unção de alegria, uma unção de alegria, uma unção de alegria, uma unção de vigor, uma unção
unção de ânimo, uma unção de força, uma unção de coragem, 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 coragem para agir, coragem para tomar decisões, coragem para ir, para pisar nas águas. Coragem, em nome de Jesus. Senhor, dá-nos uma semana abençoada, dá-nos uma semana de vitória, uma semana de bênção, uma semana de portas abertas, uma semana de milagres, uma semana, meu Deus amado, aonde iremos viver o sobrenatural, o coração cheio da Shalom, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Uma semana aonde nós podemos agir e ver a tua bênção repousando sobre nós. Ah, mas a situação está difícil, mas Deus está no controle, e nós descansamos no Deus da palavra, descansamos no Senhor, porque sabemos que Ele cuida de nós. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você já leu Provérbios 18 hoje? Provérbios 18, 21. Põe no telão, filho. Por isso você não pode. Provérbios 18, 21. O que diz lá? O que você diz? Ó, o que você diz? O que você diz pode salvar? Irmão, veja lá. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. O que você diz? O que eu digo? O que você diz? Irmão, por favor, não abra sua boca para proclamar palavras negativas. Não abra sua boca para proclamar palavras negativas, porque o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Portanto, use bem suas palavras, e você será o quê? Ó, tá aqui ó, em Provérbios 18. Que dia que é hoje? Você já leu Provérbios 18 hoje? Se não leu, chegar na sua casa você lê. Eu só li um versículo só. Só li um versículo. Ó, desentulhar os poços. Nós vamos fazer uma canção, desentulhar os poços. Vamos fazer uma canção. E se eu não tenho que fazer uma canção, desentulhar os poços? Temos que falar? Ah, já tem? Ah, então vamos pegar de quem tem. Mas vamos criar uma também aí, desentulhar os poços, né? Desentulhar os poços aí. Pô, irmão, tô sentindo a bênção de Deus nesse lugar. Sabe o que eu fiz lá na minha casa? Eu peguei um prego. Verdade, fiz isso mesmo. Eu peguei um prego, eu peguei uma folha, coloquei bênção de Deus da minha casa, família, saúde, igreja, trabalho. Eu peguei aquilo, dobrei e cravei lá, coloquei lá na garagem da minha casa lá. Falei, finco essa estaca aqui para declarar essa bênção sobre a minha casa. Eu preciso fazer isso? Não sei, se quiser fazer, faça. O que aqui, ó? Aqui, ó. Essa minha casa abençoada. Finca a estaca. Tem um desenho do VAV aí? Tem aí no telão aí, da letra VAV? Tem lá, Vinícius? Tem? Então põe no telão aí. Ó, esse é o VAV. Esse é o número 6. Ó, o VAV. Parece ou não parece um prego? Uma estaca colocada. Ó, finca ela. Faz uma conexão. Finca uma conexão. Esse é o ano para nós. Ah, vai ser abençoado. Tem meia dúzia com fé. Um ano abençoado. Em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Pai. Aplauda
divinas de fincar a estaca e dizer: essa situação não está de acordo com a palavra de Deus, não está de acordo. E se não está de acordo, então vou fincar uma estaca aqui e vou declarar que vai ter o favor divino, uma conexão divina, e eu vou desentulhar os poços em nome de Jesus. Você pode estar passando por uma situação difícil, mas o seu nome não é dificuldade. Não, vou repetir essa palavra que me vem ao Espírito agora. Você pode estar passando uma situação difícil, mas o seu nome não é dificuldade. Seu nome é a bênção do Senhor. Bênção do Senhor. Aplauda mais uma vez o Senhor. Aleluia. Amém.